Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Saudações, mais uma vez aqui reunidos. Para nós é uma alegria renovada estarmos aqui sob a égide das bênçãos do Pai, usufruindo dessas bênçãos, dessa live, e aproveitemos esse instante antes de iniciarmos os nossos trabalhos para fazer uma prece orando a Deus, que na sua infinita bondade e misericórdia derrame sobre toda a humanidade a tua paz, a harmonia, a fraternidade, a honestidade, o princípio honesto de viver. E assim, Senhor da vida, rogamos que tenhamos um mundo melhor. Deus nos abençoe, Jesus conosco, através dos mentores, dos bons espíritos, dos nossos espíritos guardiães, para que nós tenhamos realmente uma noite maravilhosa de muita luz e de muita paz. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho o nosso querido amigo Elcio Menezes de Souza. Elcio veio de Irará para trazer para todos nós e dar para nós uma contribuição valiosíssima, onde irá discorrer sobre penas e gozos futuros. Que todos nós possamos aproveitar esse momento e fortalecer-nos na fé e na confiança absoluta em Deus. E queremos também aproveitar, dando as boas-vindas, como sempre fazemos, a todos aqueles que acompanham as lives da nossa abençoada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, que aproveitem também esse instante, dê o seu link, se inscrevam, isso é muito importante para as nossas atividades. Atividades como essa, que nós agradecemos à espiritualidade, que dá sustentação, porque são atividades abençoadas por Deus. Assim, o nosso amado irmão Elcio irá discorrer sobre penas e gozos futuros, e o nosso amado irmão Elcio, ele também é o presidente da Casa Espírita Aprendizes do Caminho, está vindo de Irará para trazer essa mensagem lenificadora, evangelizadora para todos nós. Que Deus nos abençoe e com você a palavra, Elcio, e que tenhamos uma noite maravilhosa e um bom proveito para todos. Uma boa noite de muita luz e paz para todos nós. Queremos neste momento agradecer ao Mestre Jesus, aos seus mensageiros, aos mentores da Casa de Oração Francisco de Assis, da Federação Espírita do Estado da Bahia e aos dirigentes da Casa de Oração Francisco de Assis pela generosidade do convite para esta palestra. Antes de falarmos propriamente sobre penas e gozos futuros, deveremos relembrar algumas questões fundamentais para que nos situemos nos diversos ensinamentos trazidos à humanidade ao longo dos milênios por vários mensageiros do Cristo, com vistas a nortear o ser humano na sua caminhada rumo à perfeição. E assim veremos, consoante aponta o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 27, que Jesus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Seguindo a mesma linha de entendimento, o apóstolo Paulo, tendo enviado a epístola aos Romanos, assinala também no capítulo 2, versículos 5 e 6, que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, logo por aí, nós vemos, por esses ensinamentos, que as nossas obras aqui na Terra determinam a nossa condição no plano espiritual. E Leon Denis, no livro que traz o nome Depois da Morte, nos fala que a alma, desprendida do corpo material e revestida do seu invólucro sutil, constitui o espírito, ser fluídico, de forma humana, liberto das necessidades terrestres, invisível e impalpável em seu estado normal. Nos dizendo, em seguida, que o espírito não é mais
que um homem desencarnado. Que todos tornaremos a ser espíritos. E que a morte restitui-nos a vida do espaço. O nascimento faz-nos voltar ao mundo material para recomeçar o combate da existência, a luta necessária ao nosso adiantamento. E nos fala ainda que o corpo pode ser comparado à armadura com que o guerreiro se reveste antes da batalha e que o abandona quando esta acaba. E que, estabelecida experimentalmente a imortalidade pelas manifestações espíritas, resta-nos determinar em que condições o espírito prossegue a sua vida depois da morte física, que situação lhe caberá no espaço. E que ele, Leon Denis, expôs no seu livro, conforme já falamos, que é um livro que intitula-se Como Depois da Morte, os relatos de inumeráveis comunicações de espíritos que, em todos os pontos do globo, nos têm falado sobre as alegrias e as penas da existência de além-túmulo. E que esse demonstrativo não será o resultado de uma teoria da imaginação, a consequência de hipóteses mais ou menos plausíveis, porém, sim, o fruto das instruções dadas pelos espíritos. É isso que Leon Denis vem nos dizendo. E que, graças a eles, esses espíritos, a vida futura, até então, cheia de obscuridade e de incerteza para o homem, se esclarece e desenvolve como um quadro imenso. Torna-se, portanto, uma realidade. Todos podemos ver, pelo exemplo que nos precederam, as situações respectivas que nos reservam nossas fraquezas ou nossos méritos. É isso que ele nos revela no mesmo livro que nós estamos aqui abordando. O alcance dessa revelação é considerável porque imprime a nossos atos um impulso novo. Nas situações diversas que competem aos espíritos, segundo o seu valor, vemos a aplicação da lei de justiça. Esta não mais é contestável. Por molas secretas, por uma disposição simples e sublime das coisas, ela regula tudo no universo. Esta certeza, satisfazendo-nos a razão, torna mais suportáveis os males da vida e fortifica-nos a fé no futuro. O que se passa no momento da morte? E como se desprende o espírito da sua prisão material? Essa é uma questão que estamos sempre perguntando. Sobretudo aqueles que ainda não conseguiram buscar na própria doutrina espírita este conhecimento. Que impressões ou sensações o esperam nessa ocasião temerosa do desencarne em si? É isso que interessa a todos nós conhecer, porque todos cumprem essa jornada. Ninguém foge dessa passagem. A vida foge-nos a todos e a todo instante. Nenhum de nós escapará à morte física. Ora, o que todas as religiões e filósofos nos deixaram ignorar, os espíritos em multidão nos vêm ensinar. Dizem-nos que as sensações que precedem e se seguem à morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma
opera-se de forma gradual. Começa algumas vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos, perdoe-me, todos os despedaçamentos do corpo material. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. Porque para tudo isso depende o nosso estado de moralidade, as nossas conquistas terrenas. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres aqui na Terra. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada ao espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Entretanto, em todos os casos, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação, fugitiva para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante todos os esplendores da vida celeste, muito longo, a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas, impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número destas últimas crê permanecer na vida corpórea muito tempo mesmo depois da morte. Para estas, o espírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos e algumas vezes às mesmas sensações físicas como durante a vida terrena. São essas as sensações que o espírito, embora desencarnado, continua sentindo. Outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo insulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza, o terror. Os criminosos são atormentados pela visão terrível e incessante das suas próprias vítimas. A hora da separação é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como desesperado a esta vida que lhe foge. No supremo momento, insinua-se-lhe a dúvida. Vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo e quer, então, retardar a queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma que teima em reter o corpo perecível. Algumas vezes, ela fica presa até a decomposição completa, sentindo mesmo, segundo a expressão de alguns espíritos, os vermes lhe corroerem as carnes. É um estado lastimável e doloroso. Ao contrário, a partida da alma do justo é pacífica, resignada, alegre mesmo, porque, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento,
vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões. Depois, dissipar-se como as brumas que a aurora encontra estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. O espírito acha-se então como que suspenso entre duas sensações: a das coisas materiais que se apagam e a da vida nova que se lhe desenha à frente. Entrevê essa vida como através de um véu, cheia de encanto misterioso, temida e desejada ao mesmo tempo. Após, expande-se a luz, não mais a luz solar que nos é conhecida, porém, uma luz espiritual, radiante, por toda parte disseminada. Pouco a pouco o inunda, penetra-o, e como ela, um tanto de vigor, de remorsamento e de serenidade. O espírito mergulha nesse banho reparador. Aí se despoja de suas incertezas e de seus temores. Isto tudo com relação ao desprendimento dos justos, dos que cumpriram a sua missão na terra. Depois, seu olhar destaca-se da terra, dos seres lacrimosos que cercam seu leito mortuário, e dirige-se para as alturas. Divisa os céus imensos e outros seres amados, amigos de outrora, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles caminha e sobe as regiões etéreas que seu grau de depuração permite atingir. Cessa então sua perturbação, despertam faculdades novas, começa o seu destino feliz. A entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. Aqueles, e o número é grande, cujas existências se desenrolam indecisas, sem faltas graves nem méritos assinalados, acham-se a princípio mergulhados em um estado de torpor, em um estado de acabrunhamento profundo. Depois, um choque vem sacudir-lhes o ser. O espírito sai lentamente de seu invólucro, como uma espada da bainha. Recobra a liberdade, porém, hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor e pelo hábito aos laços em que viveu. Continua a sofrer e a chorar com os entes que o estimaram em vida. Assim corre o tempo, sem ele medir. Depois de muito, outros espíritos auxiliam-no com seus conselhos, ajudando a dissipar sua perturbação, a libertá-lo das últimas candeias e das cadeias terrestres e a elevá-lo para ambientes menos escuros. Em geral, o desprendimento da alma é menos penoso depois de uma longa moléstia, pois o efeito desta é desligar pouco a pouco os laços carnais. As mortes súbitas, violentas, sobrevindo quando a vida orgânica está em sua plenitude, produzem sobre a alma um despedaçamento doloroso e lançam-na em prolongada perturbação. Os suicidas são vítimas de sensações horríveis, experimentam durante anos as angústias do último momento e reconhecem com espanto
que não trocaram seus sofrimentos terrestres senão por outros ainda mais vivazes. O conhecimento do futuro espiritual e o estudo das leis que presidem a desencarnação são de grande importância para preparativos à morte. Podem suavizar os nossos últimos momentos e proporcionar-nos fácil desprendimento, permitindo mais depressa nos reconhecermos no mundo novo que se nos desvenda. Uma lei tão simples em seus princípios, quanto admirável em seus efeitos, preside a classificação das almas no espaço. Quanto mais sutis e rarefeitas são as moléculas constitutivas do perispírito, tanto mais rápida é a desencarnação, tanto mais vastos são os horizontes que se rasgam ao espírito. Daí porque as nossas vibrações são determinantes para o nosso posicionamento no mundo espiritual. Devido ao seu peso fluídico e às suas afinidades, ele se eleva para os grupos espirituais que lhe são similares. Ou seja, nossa posição no mundo espiritual guarda relação, como dito há pouco, com as nossas vibrações. Sua natureza e seu grau de depuração determinam-lhe o nível e classe no meio que lhe é próprio. Com alguma exatidão, tem-se comparado a situação dos espíritos no espaço às dos balões cheios de gases de densidades diferentes, que, em virtude de seus pesos específicos, se elevam a alturas diversas. Nós sabemos que os gases têm peso próprio. Tem gases que, se colocar num balãozinho, nessas bexigas que a gente normalmente usa para aniversário, essas bexigas não se elevam. Se colocarmos um determinado tipo de gás, ela sobe ao infinito e assim se vai. É como se fosse assim. A minha vibração é um pouco mais baixa, eu estou mais para o plano inferior. Se ela é mais alta, eu estou mais para os planos superiores. Mas cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade e, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto, pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Porque, apesar da sua própria condição espiritual, inferior ou não, existe uma liberdade que permite esse deslocamento. Muito embora mais amplo deslocamento para aqueles que já conquistaram uma posição melhor no plano espiritual. Pode, em qualquer tempo, modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho ou pela prova e, conseguintemente, elevar-se à vontade na escala dos seres. Para isso, nós podemos observar os ensinamentos que estão lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 100 e seguintes, porque essa questão vai se desdobrando, sobre a condição de elevação e de inferioridade dos espíritos. É, pois, uma lei natural, análoga às leis da atração e da gravidade, a que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro, acabunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de envoltório depurado e sutil, arremessa-se alegre e rápida, como o pensamento, pelo azul infinito. É também em si mesmo, e não fora de si, em sua própria consciência, que o espírito encontra a sua recompensa ou seu castigo. A nossa consciência é o nosso próprio tribunal. Ele é seu próprio juiz. Caído o vestuário de carne, a luz penetra-o
e sua alma parece como que desnuda, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. E este é um momento solene, um exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel, e a vida inteira desenrola-se como seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece à luz, anima-se e revive. Jesus não disse que nada na terra ficaria encoberto, tudo viria à luz? Pois bem, este é um dos momentos, conforme Leon Denis aqui nos fala, que tudo no mundo espiritual ressurge em nós. O ser contempla-se a si mesmo, revê uma a uma, através dos tempos, suas existências passadas, suas quedas, suas ascensões, suas fases inumeráveis. Conta os estágios franqueados, mede o caminho percorrido, compara o bem e o mal realizados. Do fundo do passado obscuro surgem a seu apelo, como outros tantos fantasmas, as formas que revestiu através das vidas sucessivas. Em uma visão clara, sua recordação abraça as longas perspectivas das idades decorridas. Evoca as cenas sanguinolentas, apaixonadas, dolorosas, as dedicações e os crimes. Reconhece a causa dos processos executados, das expiações sofridas, o motivo da sua posição atual no mundo espiritual. Vê a correlação que existe, unindo suas vidas passadas aos anéis de uma longa cadeia desenrolando-se pelos séculos. Para si, o passado explica o presente e este deixa prever o futuro. Eis para o espírito a hora da verdadeira tortura moral. Essa evocação do passado traz-lhe a sentença temível, a increpação da sua própria consciência, espécie de julgamento de Deus, porque é um julgamento feito pela sua própria consciência. Por mais lacerante que seja, esse exame é necessário, porque pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e de reabilitação. O grau de depuração do espírito e a posição que ocupa no espaço representam a soma de seus progressos realizados e dão a medida do seu valor moral. É nisto que consiste a sentença infalível que lhe decide a sorte sem apelo. Harmonia profunda, simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam introduzir. O princípio da afinidade regula todas as coisas e fixa a cada qual o seu lugar. Nada de julgamento, nada de tribunal como os existentes na vida física. Apenas existe a lei imutável, executando-se por si própria, pelo jogo natural das forças espirituais e segundo o emprego que delas faz, a alma livre e responsável. Todo pensamento tem uma forma, e essa forma, criada pela vontade, fotografa-se em nós como em um espelho, onde as imagens se gravam por si mesmas. Nosso envoltório fluídico reflete e guarda
como em um registro todos os fatos da nossa existência. Esse registro está fechado durante a vida, porque a carne é a espessa capa que nos oculta o seu conteúdo. Mas, por ocasião da morte, refiro-me à morte física, porque a morte em si não existe, ele abre-se rapidamente e repentinamente, e as suas páginas distendem-se aos nossos olhos. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu ou seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita em seu corpo fluídico, em seu perispírito. São as impressões que se gravam. Nós podemos verificar isso nos diversos livros da própria codificação. Quem já teve o cuidado de fazer uma leitura do livro O Céu e o Inferno, da Gênese, vai verificar essas situações que aqui estamos colocando. As nossas obras são as testemunhas benévolas ou terríveis. Os nossos desígnios justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer calar as suas vozes. Daí o suplício do mal, que acreditando estarem os seus pérfidos desejos e seus atos culpáveis profundamente ocultos, os vê então brotar aos olhos de todos. Daí os seus remorsos, quando, sem cessar, repassam diante de si os anos ociosos e estéreis, as horas impregnadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas sacrificadas a seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajudar e a consolar seus irmãos. Para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito, não há mais esses recursos, porque no mundo espiritual o espírito permanece em estado constante de reflexão quando a sua mente está atormentada. Desprendido dos laços corporais, que, aliás, aqui ressalto, quem fizer uma leitura no livro Os Mensageiros, de André Luiz, vai ver lá em um dos seus capítulos que Alfredo, dirigente de um posto espiritual, há milhares de irmãos dormindo, mas atormentados com pesadelos horríveis pela sua própria vivência no plano físico. Desprendido dos laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos, que então decorrem, despertam-lhe, na maior parte dos casos, o desejo de em breve tomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Os ensinos que dos espíritos recebemos a respeito de suas condições depois da morte fazem-nos melhor compreender as regras segundo as quais se transforma e progride o perispírito ou corpo fluídico. São esses ensinamentos trazidos por eles que nos dão uma clareza maior de como poderemos chegar no plano espiritual e como outros ali estão vivendo. Assim como já em outra parte indicamos, a mesma força que leva o ser em sua evolução através dos séculos a criar para suas necessidades e tendências os órgãos precisos ao seu desenvolvimento por uma ação análoga
e paralela, também o incita a aperfeiçoar suas faculdades, a criar para si novos meios de manifestar-se, apropriados a seu estado fluídico, intelectual e moral. O invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece-se, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. É mais uma necessidade de observarmos ensinamentos do Mestre Jesus quando ele nos ensina para vigiarmos e orarmos. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Daí as consequências inevitáveis para a situação da própria alma, embora esta seja sempre senhora de modificar o seu estado pela criação contínua que exerce sobre o seu invólucro. É o que falávamos há pouco instante. A necessidade da vigilância dos nossos pensamentos e execução dos nossos atos. Saibamos lançar a semente ao solo para colhê-la com flores e frutos adocicados. Então, para que possamos concluir a nossa atividade da noite, queremos ressaltar que a condição do espírito no mundo espiritual depende da sua condição vivida aqui na Terra e do seu plantio pretérito de outras épocas, ainda não saldados, os seus débitos. Não podemos esquecer que estamos ainda numa terra que é um mundo de provas e expiação. Quando recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as muitas moradas na casa do Pai, nós vamos ver ensinamentos ali trazidos nesse capítulo, mostrando a posição de cada um de nós aqui no planeta, quanto no mundo espiritual. E que tudo depende de como nós agirmos aqui. A Terra, em breve, estará passando para um mundo de regeneração. Ainda não será um mundo de felicidade, mas será um mundo bem melhor do que o mundo que estamos vivenciando na atualidade. Um mundo ainda de muitas dores, de muitas lágrimas, de muito sofrimento. A Terra é, ao mesmo tempo, ainda como se fala naquele capítulo, um educandário terreno, é uma escola para aprendizado, é ao mesmo tempo um hospital de almas e também uma penitenciária de espíritos devedores às leis divinas. Então precisamos fazer um plantio apropriado aqui no planeta para que ao desencarnarmos tivermos condição de chegar ao mundo espiritual numa situação melhor, numa situação que não nos cause tantas dores, porque certamente ainda passaremos, pelo menos a grande maioria dos encarnados aqui na Terra, por muitas dificuldades no plano espiritual. Mas essas dificuldades, evidentemente, são fruto da nossa própria plantação terrena. E é esse cuidado que precisamos ter para que não nos deixemos nos envolvermos como outrora tenhamos nos envolvidos nas questões que causem dores para si e para outrem. Por isso o Mestre Jesus trouxe-nos grandes ensinamentos: o perdão das ofensas, o amar ao próximo, o cuidado na escolha da caminhada, o buscar passar pela porta estreita, evitando a porta larga. Tudo isto
nos faz seguirmos uma caminhada e chegarmos ao plano espiritual numa condição bem melhor para todos nós. São esses cuidados que precisamos ter. E repetindo, não vai ocorrer um tribunal que vai determinar o local para onde cada um irá. Embora existam tribunais no mundo espiritual criados pela inferioridade, espíritos inferiores, André Luiz nos relata esta situação no livro Libertação, quando aqueles juízes das trevas levam pessoas com a consciência culpada a um estado de licantropia ou zoantropia. Mas tudo isso pela própria consciência culpada que se encontra. Mas o nosso julgamento mesmo se dá pelo estado que estamos construindo e que tenhamos construído. Esta é a nossa colocação e posição no mundo espiritual. E não existirá, como nunca existiu, as penas eternas. Todos nós teremos oportunidades de sairmos da situação em que estivermos, se a situação for de inferioridade, para uma posição melhor, dependendo dos nossos próprios conhecimentos readquiridos, das nossas próprias posições a serem tomadas, das ações a que praticaremos para chegarmos a um estado de felicidade. Se as ações não forem boas, evidentemente que estaremos dando continuidade ao nosso lado inferior no plano espiritual. Mas Deus jamais negará a nenhum de nós a condição de repararmos, refazermos a estrada e conquistar um plano mais elevado nas nossas futuras existências corpóreas e espirituais. Porque o nosso estado aqui também no plano físico depende das nossas conquistas e das resoluções que tomamos no mundo espiritual para a nossa estadia aqui terrena. Uma boa noite de muita luz e paz para todos nós. Que possamos refletir sobre o que estamos fazendo, sobre para o que viemos ao mundo carnal e as conquistas as quais levaremos para lá, oriundas do nosso plantio. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Maravilha a oportunidade que nós tivemos, né? Ouvindo tantas mensagens que nos alertam para as nossas responsabilidades. Que possamos cada um de nós, após todo esse manancial de informações que aqui obtivemos, criar as condições necessárias para a nossa ascensão espiritual, mas contribuindo também para um mundo melhor. Obrigado, a nossa gratidão ao nosso irmão Elcio, e que tenhamos outras oportunidades e até outra oportunidade, se Deus quiser. Paz e luz para todos.